Conselho Nacional da Educação aprova novo currículo do ensino médio. No Reino Unido, a justiça vai julgar se veganismo pode ser comparado à religião. E ainda vamos falar sobre o aumento da economia informal que cresce pelo 4º ano seguido no Brasil. E o curioso caso de um restaurante que dá como cortesia um prato infantil para as crianças, desde que os pais não usem o celular enquanto estiverem no estabelecimento. Esses são alguns dos assuntos que vamos debater hoje. Portanto, fique com a gente, o Redação Novo Tempo está só começando. Olá, começa mais uma edição do nosso Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência mais uma vez, pela sua companhia. Esse é o nosso programa que procura debater aqui assuntos importantes que a gente destaca durante a semana. E não estou aqui sozinho nunca, não é isso? Como é que vocês estão? Tudo bem? Começando aí. Pleníssima. Estamos aí prontos para falar com o pessoal de casa. Então, olha, você pode sempre interagir com a gente, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo é o nosso Instagram, e tem o nosso site também, não tem, Carol? Qual é o nosso site? O nosso site é onovotempo.com/jornalismo. Carol é esperta, ó, não Olá. peguei ela no sem rumo aí, não. Claro que não. Vamos lá para os nossos destaques, vamos começar com Leite. Leite, que história é essa da nossa ciência brasileira? Parece que a gente está com uma dificuldade de conseguir ter artigos científicos de pesquisadores brasileiros sendo publicados em revistas internacionais. Foi um levantamento feito utilizando alguns dados, né, agregados de uma plataforma chamada Scholar One Manuscripts e uma outra chamada Web of Science, ou seja, ciência da web, etc. Uhum. Então eles fizeram algumas análises de artigos que são basicamente, né, são trechos, né, de teses ou estudos de pessoas que fazem pesquisas no planeta inteiro, inclusive de brasileiros. E aí a quantidade de pessoas que também têm os seus artigos rejeitados por algum motivo. Bom, Wagner, para quem não sabe, é doutor aqui, né, tem mestrado, doutorado, então se eu falar alguma bobeira ele pode me corrigir aqui. Mas o grande lance é o seguinte, quando alguém faz uma pesquisa, em qualquer área que seja, ela transforma essa pesquisa em uma tese e, às vezes, nesse processo, ela também faz artigos, que são versões menores dessa tese e tudo mais. Estou certo, Wagner? Na verdade, qualquer pesquisa científica, você gera um documento disso, não necessariamente uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado. Qualquer pesquisa, para ela se tornar pública e citável e aceita, então você precisa publicar num veículo especializado naquela área da pesquisa. Então esse é o problema que os nossos pesquisadores Exato. estão Então, tendo. qualquer pesquisa ela se transforma em alguma artigo. publicação que é esse artigo. Bom, e aí como esses artigos têm que ser publicados em revistas especializadas, no Brasil, obviamente, você vai ter publicações de vários pesquisadores brasileiros, mas no mundo você tem pesquisadores brasileiros que também fazem pesquisa e publicam seus artigos na língua inglesa ou em outros idiomas. E aí é que vem o problema. De acordo com esse levantamento que foi feito, várias vezes é muito natural, né? Uma revista ela pode se recusar a publicar o artigo de alguém por vários critérios. Só que muitas vezes ela também não tem muito critério, ela simplesmente fala, olha, não temos interesse em determinado artigo, e aí em alguns momentos esses critérios não ficam claros. E aí é que entra o fato de vários artigos de pesquisadores brasileiros terem um número maior de rejeição do que de pesquisadores de outros países, principalmente do hemisfério norte, Europa Então, agora, e América do Norte. Só vamos conversar o seguinte, né? Beleza, eles não dão muita justificativa de quais são os critérios de por que o artigo não está sendo publicado ou não. Agora, a gente só tem que cruzar uma informação que é assim, esses pesquisadores, na maioria dos casos, esmagadora, eles recebem uma verba, né, governamental, um incentivo para que essas publicações aconteçam. Vocês sabem que de um tempo para cá ficou muito complicado você ser um pesquisador e receber essas bolsas para pesquisa. Por quê? Você tem que ter um alto nível de
publicação. Quando estou dizendo alto nível, eu estou falando quantitativamente. Quando você tem que publicar muito, claro, o seu tempo vai ser o mesmo, a qualidade diminui. Então, será que o que está acontecendo não é agora, essa aritmética está acontecendo? Se eu tenho que publicar muito, eu vou perdendo qualidade. Se eu tenho que publicar coisas de qualidade para conseguir entrar numa revista, essas revistas elas têm um selo de qualidade, que chama Quali. Então, Quali 5, Quali 4. Aí eu tenho que publicar numa revista com esse conceito, eu não vou conseguir ter um artigo de qualidade, os artigos brasileiros não vão entrar. Então, eu acho que pode estar acontecendo aí, finalmente, a consequência desse número absurdo de publicações que um pesquisador está tendo que resolver. Outro ponto importante aqui no Brasil, no caso. Aqui no Brasil. Outro ponto importante é que, recentemente, a CAPES estava fazendo um pedido para que não houvesse a redução dos investimentos para fomento à pesquisa. Sim. O que é a CAPES? Só para o pessoal de casa poder entender um pouco a melhor, CAPES, eu não me lembro qual é a sigla. Eu não sei dizer a sigla também, mas é um órgão que fomenta a pesquisa. Isso, então, que atua vários pesquisadores, professores de universidades públicas ou privadas, eles recebem da CAPES verbas. É uma das instituições que dá bolsa de estudo. De fomento à pesquisa, a principal, acredito, no Brasil. Então, recentemente, ela estava negociando a não redução desse, mais uma vez, a não redução, porque houve uma redução já, né, no ano passado, a não redução dessa verba para o fomento à pesquisa. O que também impacta diretamente, porque esses pesquisadores, se não tem verba para financiar esses pesquisadores, eles não têm o tempo inteiro livre, eles não vivem da pesquisa, né? Tem isso também. O que faz com que a baixa qualidade também diminua também o número de artigos publicados dentro ou fora do país. E sobre o que o Wagner estava comentando, eu acho que além de afetar essa questão do incentivo à pesquisa, que é, tipo assim, muito importante para o desempenho de nossa educação, a gente vê que o Brasil tem uma forte crise, né, na educação. Eu acho que, além de afetar isso, afeta também a qualificação daquele pesquisador e a contratação dele, inclusive, no mercado de trabalho. Porque no currículo Lattes é importante você ter as publicações. E aí, quando você não tem esse apoio, diminui, como você falou, o número de publicações. E, em contrapartida, já que você precisa desse número elevado de publicações para poder você receber essa bolsa, aí, de novo, incorre no que você falou, né? De muita coisa em pouca qualidade. Porque o tempo da ciência é muito diferente do tempo, sei lá, do que a gente faz no jornalismo, de repente e tal. Um pesquisador, ele vai precisar de tempo, vai precisar se dedicar. Muita leitura. Muita leitura. Dependendo da área, tempo de laboratório. Dependendo da área, tempo de observação campo, social, campo. Dependendo da área, muita leitura em várias bibliografias e tudo mais. Então, se você não tem esse tempo de pesquisa, você não vai conseguir escrever um bom artigo, porque não é simplesmente escrever, o escrever é a consequência da pesquisa desenvolvida. E isso leva tempo, né? Sim. E, inclusive, da questão internacional, que é o ponto desse levantamento, né? Porque essa questão que você está falando, ela envolve uma comparação dos profissionais brasileiros com o pessoal de fora. Só que tem um outro fator que essa questão do tempo pode incidir, né? Nós não somos um país que tem a língua materna, a língua inglesa. Então, quando um brasileiro vai fazer uma publicação em inglês, naturalmente a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para poder fazer a transcrição desse material, ou mesmo escrevê-lo desde o início em inglês. Por quê? Porque não é nossa língua materna, né? Ainda que a gente possa desenvolver o talento com a língua inglesa, vai tomar mais tempo do que um nativo de língua inglesa em qualquer país que o inglês seja a língua materna. Mas isso é apontado como um problema também? Isso é apontado como um possível problema, porque não tem uma resposta definitiva. Porque muitos pesquisadores também, eles escrevem o artigo em português e aí isso vai para uma tradução, né? Sim. Agora, um outro ponto dentro disso, vocês viram uma matéria, eu acho que eu li no G1, alguma coisa assim, um pesquisador brasileiro, um cientista brasileiro, ele foi contra um artigo publicado de um pesquisador da Harvard. E aí, nos comentários, ele foi duramente criticado. Isso foi postado no portal do G1, né, da Globo, uma notícia com a pesquisa desse pesquisador brasileiro confrontando a pesquisa do norte-americano. E aí, nos comentários, que é aquela terra de ninguém, se no Facebook, com as pessoas sabendo quem você é,
as pessoas já falam barbaridades, quando você Ainda não precisa mais. se identificar, coloca um nome qualquer lá, né? Aí ainda mais, né? E aí o que você ia comentar, pode dar Não, sequência. não, só ia dizer, vocês viram os comentários, como ele foi duramente criticado? Sim. Né? Por Porque por ser brasileiro contestando uma pesquisa da Harvard, né? Como se nós não tivéssemos Capacidade. capacidade e bagagem profissionais pra com isso. capacidade de confrontar pesquisas. eu vou dizer para vocês, eu acho que esse problema do cientista brasileiro sendo desvalorizado em detrimento a um europeu, até a um norte-americano, eu acho que isso acontece lá fora, mas acontece muito mais aqui dentro. Então, quando você traz o resultado de uma pesquisa de um norte-americano, o resultado de uma pesquisa europeia, mais isso tem uma credibilidade muito diferente de uma pesquisa de um brasileiro. E nós temos um corpo de cientistas no Brasil muito bem preparado Excelentes, em diversas áreas. Só que a gente tem aquele efeito tupiniquim, né? Aconteceu aqui no Brasil, a gente desvaloriza. E não é à toa, eu estou tentando entrar num mestrado aí, e aí você participa como aluno especial de algumas aulas, e você pode confirmar isso para mim, Wagner, que já passou bastante tempo aí nessa área de pesquisa. Muita gente, eu já tenho visto dentro da academia, assim, né, dentro da universidade, falando o seguinte: isso fica claro, essa valorização de pesquisadores do hemisfério norte, né, tanto Europa quanto Estados Unidos, na hora que você vai ver meio que a grade curricular ou livros que são lidos pelos estudantes dentro da academia. Você tem vários pesquisadores brasileiros ou mesmo sul-americanos, latinos, que têm boas pesquisas, pesquisadores africanos também, que têm boas publicações, mas isso sequer é estudado porque não tem um mínimo interesse em olhar para essas pesquisas. Você vai olhar para as pesquisas Não tem peso acadêmico, dos Estados Unidos, da Europa. Então, às vezes, você tem pesquisadores, vou pegar da tua área aqui, pode ser que não vai dar muito certo a minha comparação, mas enfim, da análise do discurso aqui do Brasil, que desenvolvem trabalhos e que talvez não sejam tão estudados quanto pesquisadores de fora, pelo simples fato de eles serem brasileiros. Com certeza. E eu acho que também está relacionado ao lugar, à escola onde a pessoa fez a pesquisa. Porque se eu faço uma pesquisa numa escola americana, por exemplo, aí sim eu acho que o meu artigo vai ser um pouco mais valorizado também. Eu já vi muito isso em algumas reportagens que a gente faz, de pessoas que no currículo eles colocam lá algumas escolas de lá dos Estados Unidos e de outras regiões da Europa e que são mais valorizados às vezes, né? Mas vamos mudar de Cultura em assunto. geral. Vamos falar sobre economia informal no Brasil, Luíse, que cresceu de novo. Explica pra gente, assim, o que é economia informal e qual a razão desse crescimento aí nos últimos meses? A economia informal é quando o trabalhador ele não se submete às regras, né? A gente pode dizer assim, sobre as leis trabalhistas. E, inclusive, ele perde vários direitos, como a questão de você não ter a carteira assinada, você perde o auxílio em caso de doença, FGTS, contribuição do INSS. Então, esse é o contexto do trabalhador informal. É mais ou menos aquela pessoa que está lá, a dona de casa que faz bolo e que vende para fora. Então, ela não emite nota fiscal, ela não tem todos esses direitos trabalhistas. Então, esse é mais ou menos o conceito do trabalho informal. Aí você me perguntou também o que é que causa tudo isso. A causa na verdade, esse crescimento do trabalho informal foi uma pesquisa, foi feita por uma instituição em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que é responsável por fazer várias outras pesquisas. E um dos coordenadores da pesquisa citou que a crise econômica foi o principal fator para influenciar o aumento dessa economia informal, desse trabalho informal. Ele faz, inclusive, um comparativo com o ano de 2011, que também teve esse crescimento do trabalho informal. Aí muitas pessoas às vezes comemoram, né? Nossa, a gente diminuiu a taxa de desemprego. Mas na pesquisa que avalia sobre essa questão da empregabilidade das pessoas, aí eles fazem assim, as pessoas ocupadas e desocupadas. Eles muitas vezes não englobam as pessoas que têm carteira assinada, só as pessoas que têm carteira assinada. Eles incluem também as pessoas que estão no trabalho informal. Então é muita gente ainda, por conta da crise, que está no trabalho informal. Só que tem um dado super legal aqui da pesquisa que fala sobre a relação desse trabalho informal com o PIB. Então, a gente tem aqui 16,9% do PIB
é responsável, na verdade, a economia informal é responsável por 16,9% do produto interno bruto do Brasil. Então, assim, é uma ida sem volta, né? Porque o trabalhador informal acaba influenciando para o PIB, para a economia do país, querendo ou não, ele está ali movimentando o dinheiro, ele tem uma renda que não é fixa, mas ele movimenta, só que em contrapartida ele tem direitos trabalhistas, ele perde esses direitos trabalhistas. Então, é uma via que não é dupla, né? É só em um sentido. O que a gente espera é que a crise passe, a gente já vem acompanhando esse crescimento da economia, uma diminuição do número de pessoas desempregadas, e o que a gente espera é que a economia continue evoluindo e que essas pessoas voltem a trabalhar formalmente e elas possam, né, serem beneficiadas por esses direitos trabalhistas. Muito bem, Luíse. Carol, que é mãe Vamos lá. de 2 filhas, você quando vai para o restaurante com elas, Tô Carol, aqui, ó. o celular fica desligado ou não? Tem que ficar desligado, né? Porque a se atenção tem que... Tem que ir para elas. tem que ir para Porque elas. o que a gente sabe aqui é que tem um restaurante, então, que a sua filha ganharia um prato de graça. Ganharia um prato de graça caso a mãe jamais pegasse no celular, né? Na verdade, esse restaurante ele fez mais ainda, não é só confiando que você não pegasse o celular durante a refeição, mas que você tivesse que entregar logo na porta ali, né? Na verdade, sugerindo, né? Não é uma coerção, né? Esse restaurante fica na Alemanha, é isso aqui? Não, achei que era pertinho. Ah, não é? Você não vai Não poder vai dar para ir. Exatamente. Mas no já Reino Unido, desculpa. E já fica Fica como um bom exemplo para o povo brasileiro, né? Ficam, quem sabe alguém fica a tem dica, quem sabe, né? Uhum. Essa rede, Frank e Benny, ela fez uma pesquisa com 1.500 pais e filhos para entender qual é esse comportamento no momento da alimentação. E ela compreendeu que, através dessa pesquisa, os filhos pediram muito essa atenção dos pais em relação à utilização dos eletrônicos, em geral, né, na refeição. Então, aí eles lançaram esse desafio para os seus clientes de deixar um dia ali, um dia estabelecido pela rede, deixar o celular ali na entrada e vai comer junto e conversar. Aí, os comentários são diversos, né? Há quem diga, nossa, que legal, que bacana, essa é uma boa iniciativa. Outros dizem, não, isso aí não existe. E outros ironizam, né? Mas que eles vão conversar sobre o quê? Nossa, gente, que Eles vão conversar sobre o quê? Tá acabando com a alimentação da família? Não, e fora que se eu tiver que entregar o meu celular ali pro garçom, para o meu filho ganhar o prato de graça, o que eu vou fazer com ele quando ele estiver fazendo bagunça? Porque ele vai assistir o quê, né? Agora, tem esse ponto também. eu achei triste imaginar assim, o que eles vão conversar. Então, imagina, não tem assunto entre pais e filhos, isso também é uma coisa que a gente precisa, né? É triste, mas é real, né? A gente sabe, a gente compreende a importância da atenção para a construção, né, emocional da criança, enfim, para todos os aspectos da psique, né, da criança. Mas, ainda assim, a tecnologia veio com força, não só nos relacionamentos interpessoais, mas também familiares, né? Então, agora, você sabe que o que eu achei muito interessante no que você disse, que assim, né, os filhos tentam esconder o celular dos pais para que possa haver um diálogo ali. E muitas vezes a gente fala, as crianças de hoje em dia, elas só querem saber de tecnologia. Não. As crianças de hoje em dia esqueceram esse negócio do contato e tal. São os pais que estão acho que é isso mesmo. imersos na tecnologia, né? É isso mesmo. Então, tem muitos pais que dizem, olha, meu filho não vive sem esse iPad, esse iPhone, esse Mas celular. quem não vive é ele, né? Quem não vive é o pai. Eu que não posso ficar sem. Por favor, fique com esse desenho aqui para eu conseguir viver, né? Você me dá uma paz. Então, eu acho que é um ponto para a gente refletir. Eu achei interessante essa iniciativa desse restaurante. Faz com que a gente reflita mais sobre quais são as nossas atitudes em momentos tão importantes quanto a alimentação, né? Eu acho que é um dos únicos momentos que consegue reunir a família toda, se é que a gente consegue reunir a família toda para alguma refeição do dia. Tem famílias que não conseguem fazer isso durante a semana, só aos finais de semana. E se a sua alimentação com seus filhos é apenas só no final de semana, aí você tem que dar um esforço. Vamos aproveitar isso, dá pra fazer isso em casa, né? Ó, coloca aqui no cestinho, o celular aqui, ó, do lado da mesa. Terminou a alimentação, toma, distribuindo os celulares, todo mundo Mas sabe o que é muito legal, no final das contas? Que a gente tem um restaurante que está preocupado em vender comida e ter um lucro em cima disso, e eles estão dando um brinde
para uma questão social, né? Para ajudar a resolver ou pelo menos mostrar que existe uma outra forma das coisas acontecerem. Claro que eles estão ganhando uma publicidade completamente gratuita, mas eu achei muito legal, né? Parece que é um pensamento não só visando lucros, Comercial. mas pensando em melhorar a sociedade de alguma forma. Eu achei muito interessante. Eu acho que vale a pena levar em consideração não só na área comercial, mas também nas famílias, né? Dentro de casa. É isso aí. Falar mais sobre. E olha, o Conselho Nacional de Educação aprova novo currículo do ensino médio. No próximo bloco, a gente explica que mudanças serão trazidas. São 2 minutos e a gente volta já.